Você sabia que Leroy Merlin é uma marca francesa e que ela se pronuncia Leroy Merlin? Pois é, nesse vídeo nós vamos usar as marcas francesas para praticar aspectos e regras da pronúncia francesa. É uma ótima forma de entender e também praticar a língua francesa. No final desse vídeo eu garanto que você, além de nunca mais errar ao pronunciar certas marcas francesas, ainda vai entender muito mais de pronúncia francesa. Alors on y va! Nós separamos as marcas por som, para vocês aprenderem os sons em francês, tá ok? Então, a gente vai começar com um som muito temido pelos brasileiros, o R francês. É aquele R, aquele que arranha um pouco a garganta, né? Para falar a verdade, eu nunca entendi porque tanta gente tem medo desse R. Eu sei que ele é meio feio, né? Só que é um som que existe em português. Isso significa que qualquer brasileiro consegue sim pronunciar o R à la française. O R francês, é o R de rua ou aquele duplo R de carro. Então, diga essas duas palavrinhas em português mesmo. Carro e rua. Coloque a mão na garganta para tentar perceber de onde sai esse som. Carro, rua. Agora, vamos tentar dizer o nome de algumas marcas francesas à la française, usando o R certo, que é o R de carro e de rua, tá legal? Vamos lá, diga comigo. Carro, Carrefour. De novo. Carro, Carrefour. Também tem Garnier, Cartier e Perrier, que é água com gás. Você percebeu que a gente só pronunciou o R do meio em Garnier, Cartier e Perrier? É que ER em francês tem som de E, entendeu? Quando o R vem depois do E, tem som de E, ok? Agora vamos continuar praticando o som de R. Airbus, Air France. Notou que A, I em francês tem som de E? Pois é. Repita comigo. Airbus e Air France. Em France, vemos um outro som muito importante em francês. É o tal do AN e N, que se pronuncia en. Pode se escrever tanto com AN, como em Air France ou Lancôme, quanto com EN, como em Givenchy ou L'Occitane en Provence. Por falar em L'Occitane, que é uma marca francesa, é importante saber que o duplo C em francês tem som de X. L'Occitane, né? Como accent em francês. L'Occitane. Agora, eu vou dizer o nome de 4 marcas francesas famosas. Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? É super importante pra gente, por favor, se inscreva. Voltando. Agora, sim, eu vou dizer o nome de 4 marcas famosas. Vamos lá. Observe o que elas têm em comum, tá legal? Yves Saint Laurent, Le Creuset, Veuve Clicquot e Président. Vou repetir. Yves Saint Laurent, Le Creuset, Veuve Clicquot e Président. Você percebeu que em nenhum momento eu pronunciei o T no final? Pois é, essa é mais uma das regras importantes e fundamentais da pronúncia francesa. Na maioria das vezes, nós não pronunciamos as consoantes finais em francês. Você precisa se lembrar disso, é muito importante na hora de ler alguma coisa em voz alta em francês. Poxa, Thaís, mas será que existem exceções? É claro que existem exceções. Afinal, a língua francesa é cheia de exceções. Inclusive, aqui vão algumas exceções mais comuns. Vamos lembrar primeiro da regra. A regra diz que, normalmente, em geral, não se deve pronunciar as consoantes finais em francês. Mas atenção! Às vezes, quando uma palavra se termina em R, nem sempre, mas às vezes, você deve pronunciar o R. É o caso de Dior e Accor, aquela famosa rede de hotéis. Quando a palavra se termina com L, isso também pode acontecer.
É o caso de L'Oréal e Chanel. De vez em quando, nem sempre, mas de vez em quando, se a palavra se termina com a consoante S, você também deve pronunciar o som de S. É o caso de Hermès e também de Le Lys Blanc, que é a única marca que eu vou citar aqui e que não é francesa, só o nome é francês. Mas eu vou citar o nome dela mesmo assim porque é um excelente exemplo. Veja só, Le Lys Blanc. Neste caso, nós vemos que tem que pronunciar o S no final de lys. Inclusive, fleur de lys é um dos símbolos da França. Então se diz lys, com S no final, né? Lys. Por outro lado, você jamais deve pronunciar a consoante C no final de blanc. Não é le lys blanc, é le lys blanc, tá? E aproveita para praticar o som do on, AN de novo. On, le lys blanc. Agora, chegou a hora de ver um som muito importante em francês. É o famoso som do vinho, le vin. Pelo amor de Deus, vinho, vin, não se diz in. Inclusive, é por isso que Le Roi Merlin não é Leroy Merlin, né? Não é vinho, é vin e Le Roi Merlin. Às vezes tem um A na frente de IN, né? Como em Saint-Marché ou Saint-Laurent, tá? O som é de an. Então, o som de an a gente encontra em Michelin e também Le Roi Merlin, como eu falei no começo. Thaís, mas por que Le Roi, né? Por que o Y em francês tem som de OA? É uma excelente pergunta. OY é uma forma do francês arcaico. Hoje em dia a gente quase não encontra mais ela no francês moderno, né? Então, o Y acabou sendo substituído pelo I. De qualquer forma, se estiver escrito OY ou OI, você deve pronunciar WA, como em moi, sabe? Então, né? OI, WA. Outras letrinhas que a gente encontra juntinhas com muita frequência é o O e o N. Como pronunciá-las? Na verdade, é super simples. Elas têm som de ON, como em Chandon, Decathlon e Louis Vuitton. Repita comigo. Chandon, Decathlon, Louis Vuitton. Estamos quase terminando. Agora ainda falta o O em francês, que se escreve com AU. Isso, aquele que você encontra em Renault. O som é de O mesmo. Às vezes pode ter um Ezinho na frente, mas o som não muda, continua sendo só O. Então, AU e EAU tem som de O. Agora, saiba que PH em francês tem som de F, como no português antigo. Por isso a gente diz Sephora. Mas atenção, não é Sephora, é Sephora. O acento agudo em francês tem som de E e não de E, como em português. O som de E em francês se escreve com a crase, né? Com acento grave, como em Avenne. Bom, agora que você já sabe como pronunciar as marcas francesas, você vai poder corrigir todo mundo. Mentira, não faça isso não, que é super chato. Eu mesma, que sou professora de francês e francesa, não fico corrigindo todo mundo. Mas ainda assim, a grande utilidade deste vídeo é ajudar você a revisar alguns aspectos mais difíceis e complicados da pronúncia do francês. Então é isso. Se você tem algum conhecido, amigo, parente sofrendo com a pronúncia francesa, não deixe de marcá-lo nos comentários, indicar o nosso canal a ele. Deixe também o seu like e se quiser mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal. À bientôt!